Olá, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a dialética senhor e escravo de Hegel e como isso impacta em relação às nossas escolhas financeiras, às nossas escolhas de vida também de uma forma geral. Eu sou o Dair Comin, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica, também investidor tanto do mercado tradicional quanto das criptomoedas também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere inscrever-se, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, porque talvez possa ajudar aí a mais pessoas a se entenderem melhor, perceber o impacto, né, das suas emoções, do conhecimento, né, que você adquire todos os dias e do impacto que isso que você coloca todos os dias na sua mente, o quanto isso de alguma forma tem impacto sobre as suas escolhas diárias. Vamos então para o tema do vídeo de hoje. Então, eu quis fazer essa analogia, né, da dialética de Hegel, né? Hegel, um filósofo alemão, né? Friedrich Hegel, e esse texto, né, a dialética do senhor e do escravo, ele está dentro do livro A Fenomenologia do Espírito, de 1807, né, onde ele faz essa analogia de que sempre dentro de uma relação, né, vai existir o senhor e o escravo. Então você precisa ter a consciência e saber se em cada relação você é o senhor ou você é o escravo, porque ao mais das vezes essa relação ela vai acontecer o tempo todo, ela vai acontecer dentro de um relacionamento, ela vai acontecer dentro de uma relação de amizade, dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma relação de consumo de informações, o consumo de produtos. Ou seja, o tempo todo, né, essa relação ela está muito pautada no desejo. Né? Os seres humanos têm desejos. Né? E essa relação ela estará sempre presente onde de alguma forma houver algum tipo de desejo, seja ele qual for. Né? Então sempre você vai ter o dominante e o dominado, você vai ter o amante e o amado. Dentro de um relacionamento você vai identificar isso o tempo todo. Né? Eu como psicólogo, quando eu recebo meus pacientes, eu também faço sempre essa análise, né? Dependendo das demandas, né? Que o paciente traz como objetivo, né? No trabalho terapêutico. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, nos influenciadores digitais, né, de uma forma geral, ou seja, o tipo de conteúdo que ele está passando para você, de alguma forma ele está tentando te influenciar nessa direção. Né? O próprio nome já está dizendo, né? Influenciador. Então, de alguma forma, os influenciadores eles têm esse papel de influenciar pessoas, influenciar ideias, influenciar direcionamentos de percepção e se você aceita esse conteúdo passivamente, né, você vai ser o escravo e o outro vai ser o senhor. Né? Então, o tempo todo isso vai estar acontecendo nas diferentes relações. E quando você pensa numa ideia, por exemplo, é importante você ter a consciência de que quando você aceita uma ideia na sua mente, você está dando carta branca para essa ideia tomar decisões por você. Quando você tem uma crença dentro de si, você está dando carta branca para essa crença tomar decisões por você. Quando você aceita uma verdade dentro de si, você está dando carta branca para essa verdade tomar decisões por você. Porque a grande maioria das pequenas escolhas, das micro decisões diárias, das micro escolhas diárias, elas são feitas de forma inconsciente a partir de conteúdos que você já armazenou aí dentro. Então, toda a relação que você tem com o dinheiro, por exemplo, a relação que você tem com o seu corpo, a relação que você tem com as pessoas ao seu redor, elas são consequências de coisas que já foram estabelecidas aí dentro, né? de aprendizagens da sua infância, da sua adolescência, da forma como você foi educado, da forma como você foi formado. Então, na medida em que você aceita uma ideia dentro de si, ela começa, de uma forma muito sutil, tomar decisões por você. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, por isso que é tão importante a autorreflexão, você se perguntar, né? Para se conhecer e identificar exatamente que dinâmica está acontecendo ali naquele momento para que você possa ter algum tipo de consciência. Então, não apenas as ideias, né? Quando você pensa
nesse mundo de inteligência artificial, quando você baixa um aplicativo no seu celular, por exemplo, um aplicativo de comida, um aplicativo de compras, né, você está dando carta branca para esse aplicativo começar a tomar decisões por você. Né? Para quem já baixou um aplicativo de comida, por exemplo, você vai perceber que eles, né, vão te dando indicações, vão te dando lembretes, que tal comer isso, que tal comer aquilo, e se você comer uma determinada coisa, você já é recomendado para comer aquelas coisas de alguma forma semelhante, ela decide a hora que você tem que ter fome e tudo mais. Então perceba, da mesma forma que você coloca uma ideia dentro de si, quando você baixa um aplicativo no seu celular, isso vai acontecer da mesma forma, seja um aplicativo de comida, um aplicativo de compra, que de alguma forma ele vai entender exatamente como a sua mente funciona e vai te colocar promoções, vai te colocar tipos de produtos, vai saber quase que antes de você o que você quer. Então perceba que você está oferecendo, na medida em que você oferece os seus dados, né, para um aplicativo, ele começa a te conhecer mais do que você mesmo e aí começa a tomar decisões por você. Da mesma forma, quando você coloca uma ideia dentro de si. Né? Então, é extremamente importante que você tenha essa consciência. Depois do Hegel, depois Sartre, né? Já agora mais recente, o filósofo Jean-Paul Sartre, francês, ele fez uma análise, né? Pensando, né, em como de alguma forma sair um pouco, né, dessa relação, né, de senhor e escravo, né, e ele fala muito dessa questão da liberdade, né, porque se a gente for analisar, o senhor, ele precisa do escravo, mas o escravo não necessariamente precisa do senhor. Então, ele tem uma certa liberdade, né, na medida em que ele se questiona, na medida em que ele, digamos assim, se rebela contra o seu senhor, na medida em que ele tem uma consciência, uma clareza dessa relação, na medida em que ele começa a se perguntar sobre essa relação, ele tem a possibilidade de sair, né, desse ciclo, né, de senhor e escravo e começar a ter alguma liberdade, começar a tomar decisões por si mesmo. Né? Então, isso, claro que você pode pensar de uma forma geral para a sua vida, mas como esse é um canal mais direcionado para a questão dos investimentos, da mesma forma, quer dizer, se você tem, digamos, a ideia de que você precisa de uma casa própria, por exemplo, você não vai medir esforços para ter essa casa, mesmo que você pague um aluguel do dinheiro muito caro, né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que pagar aluguel é jogar dinheiro fora, mas quando você faz um financiamento, você também está alugando o dinheiro de um banco para você comprar a sua casa. Né? Então, da mesma forma, você está jogando dinheiro fora, né? Se for pensar dessa forma. E normalmente você vai gastar muito mais, né, com o financiamento, com juros, do que com o aluguel que você paga. Mas se você tem essa ideia de que você precisa ter uma casa, tudo dentro de você vai te direcionar, né, para isso. Da mesma forma, se você acredita num influenciador específico que fala de um determinado investimento, que você tem que fazer isso ou aquilo, se você aceita aquilo como verdade, quando você percebe, você está tomando decisões a partir daquilo que veio do externo. Né? Então, é preciso ter muito cuidado quem você escolhe ser o seu senhor, porque a bem da verdade é que na maioria das vezes você terá um senhor. Por vezes você também pode ser o senhor em alguns aspectos, né? Mas pelo menos, mesmo que você escolha um senhor, pelo menos que você debata, né, com esse senhor, que você reflita, que você possa dialogar, que você possa se rebelar por vezes, né, e buscar a partir de si mesmo o conhecimento, né, para que você possa ter as suas próprias estratégias de investimento. E o tempo todo é interessante você fazer essa autorrevisão, né, para saber se realmente você está indo pelo caminho mais correto, quando você olha para a sua carteira de investimento nesse momento presente, se aqueles investimentos que você fez há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, ainda eles fazem sentido ainda nesse momento, se eles farão sentido daqui 5 anos, e aí você começar a mudar de estratégia, de repente migrar para uma diversificação diferente do que você tem hoje. Então é sempre importante você fazer essa reflexão, né? Porque na medida em que você não tem consciência
de que tudo isso acontece, você simplesmente se torna um robô cumprindo tarefas, né, digamos assim, e você se torna esse escravo, né, sem sequer se dar conta, né, de que você está nesse lugar de escravo. Então você só vai sair disso na medida em que você ter essa consciência, se questionar e, obviamente, buscar diferentes fontes de conhecimento, né? Porque quando a gente pensa na filosofia, de uma forma geral, você tem a tese, tem a antítese, e você faz, de alguma forma, né? E a síntese, né? Em relação a tudo isso, para que você realmente possa chegar a novas conclusões, diferentes daquela que de repente foi simplesmente apresentada. Então, o tempo todo você precisa contrapor a sua própria forma de pensar ou a forma de pensar do outro, né, dessa pessoa que de alguma forma te orienta. Então, você tem que se sentir livre o tempo todo, né, para escolher o caminho A, para escolher o caminho B. É apenas com essa sensação de liberdade e que você só vai ter na medida em que você se aprofundar no conhecimento, na medida que você tiver diferentes fontes de informação, exatamente para contrapor essas ideias, né, para que você possa fazer uma síntese por você mesmo e fazer as suas próprias escolhas, né? Então, acho bem bacana vocês refletirem um pouco sobre isso, não apenas no universo dos investimentos, né, mas vocês podem olhar para isso nas escolhas que vocês têm na vida de vocês, né, na vida pessoal, na vida profissional, nos diferentes relacionamentos, né, que você tem aí na sua vida. É extremamente importante você ter essa consciência, né, de saber que tudo aquilo que você coloca dentro de si, aquilo é armazenado e em algum momento ele ganha autonomia, porque as ideias que você coloca na sua mente não é simplesmente que você coloca num quarto escuro ou num porão e aquilo não tem mais serventia. Mesmo, não significa que se você esqueceu alguma coisa, que aquilo não está agindo sobre você, né? Então, tudo que você coloca dentro de você, em algum momento aquilo é ativado, né, dependendo da relação que você estabelece, das situações que você se coloca, aquela informação é ativada dentro de você e toma decisões por você, porque por vezes são decisões muito rápidas, né, são escolhas muito rápidas que você precisa fazer e o seu inconsciente vai tomando essas decisões por você. Então tenha muito cuidado com o que você coloca dentro de você, tenha muito cuidado com as crenças que você tem, com as verdades que você aceita para si mesmo, porque isso vai determinar a direção do seu caminho, da sua jornada como um todo. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser também deixar comentários, né, o seu parecer em relação a tudo isso que eu falei, pode deixar os comentários abaixo no vídeo, ou mesmo sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Eu fico aberto para produzir conteúdos que de alguma forma possam ser mais relevantes para vocês e ajudar ainda mais, né, nesse processo decisório aí da sua vida, não apenas da vida financeira, mas de todas as áreas da sua vida. Então é isso, até mais.